Deixa eu abrir aqui. Bom, gente, eu tenho falado para vocês que o Santos está atrás, né, de um meia para o ano que vem, de um cara para vestir a camisa 10, de um cara de peso no bom sentido, no sentido de grande jogador, de grande contratação. E é verdade, o Santos pensa até para uma estratégia de marketing, de volta à Série A, pensa num cara que vista a camisa 10 e imponha respeito. O Santos está atrás. Um dos caras que o Santos cogita contratar, porque é um jogador que foi oferecido para o Santos, e o Santos gostou, está avaliando, já teve até aprovação no Conselho Gestor do Santos, mas ainda não se fez proposta. Mas é um jogador que está sendo avaliado pelo Santos. Um deles, né, é o meia, sim, Luciano Vietto, jogador que já atuou, né, de forma de destaque, com destaque no futebol espanhol, já atuou no Atlético de Madrid, é um jogador de 30 anos que estava no futebol árabe, está livre no mercado, foi oferecido ao Santos, pediu um salário alto, o Santos de cara descartou, o empresário que está fazendo essa intermediação já descartou, falou que não havia nenhuma possibilidade de o Santos pagar o salário que ele havia pedido, e aí, muito rapidamente, ele já baixou o salário, chegou a um salário que está aí dentro do que o Santos espera e pode pagar, já pensando na Série A de 2025, e aí, a partir daí, o Santos começou, né, a avaliar essa possibilidade de contratação. Quando ele chega com o salário, né, quando foi oferecido com o salário inicial, com a pedida inicial de salário, o Santos disse, não, com esse salário não tem nem conversa. E aí, depois, ele acabou cedendo, reduzindo aí pela metade, pelo que me disseram. Os números eu não tenho de forma precisa, mas parece que ele pediu 250 mil dólares, mais ou menos por aí, 250 mil dólares de salário. Foi mais ou menos por aí, pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas não é muito diferente disso não. Foi a pedida dele de salário, e o Santos descartou. 250 mil dólares dá mais de R$1 milhão, né? Embora o jogador esteja livre no mercado, não tenha custo de contratação, o valor de salário de quebra foi considerado muito alto e, inicialmente, descartada a possibilidade de contratação. Só que aí, né, com a ajuda do intermediário, do empresário que está intermediando esse contato, o Santos, o jogador, o staff do jogador, reduziu isso pela metade, ou seja, de 250, mais ou menos isso, caiu aí para 100, cento e pouco mil dólares, e aí sim o Santos passou a considerar uma possibilidade, algo viável, contratar esse jogador, só que ainda não se decidiram. O Santos, essa questão do treinador também impede o Santos de fazer contratações de mais investimento, contratações mais caras pensando para 2025, até porque o Santos pensa o seguinte, a gente tem que demitir o Carille semana que vem, aí pensa num outro treinador, acerta com outro treinador no final do ano, ou mesmo agora, e esse outro treinador quer um jogador diferente. Então, o Santos está meio receoso para fazer um grande investimento, uma grande contratação, já pensando para 2025 agora. Então, é por isso que é uma negociação que ainda não avançou. Mas os números, o valor do salário atual pedido pelo jogador é um valor acessível para o Santos, no entendimento da diretoria do Santos, pensando num jogador para ser titular, para vestir a camisa 10 do Santos, para ser um jogador importante já neste retorno do Santos à elite do futebol brasileiro no ano que vem. Então, Luciano Vietto, que é um jogador, deixa eu pegar aqui a ficha dele, está sendo avaliado. Esse jogador já foi pretendido pelo Corinthians, já foi pretendido pelo São Paulo, é um jogador interessante que teria, pela conversa, né, que eu tive com a pessoa que me deu essa informação, que teria ficado animado com a possibilidade de jogar no Santos. Por isso, aceitou rapidamente uma redução de salarial. É um jogador de 30 anos, é meia, bom jogador, né? A gente tem que me lembro dele em algumas oportunidades no Atlético de Madrid. É um meia argentino, um meia clássico, um meia muito talentoso, um jogador rápido. Ele é destro, mas
cai para os dois lados do campo, faz gol também, né? Um jogador que faz gol. É um jogador, como eu já falei, está livre no mercado, ele estava no futebol árabe, né? No mundo árabe, no Al-Qidsiya, né? Al-Qidsiya. Eu acho que é assim que se pronuncia esse nome. Foi o último clube dele lá no Catar. Ele também jogou no Al-Hilal, passou pelo futebol inglês também, passou pelo Atlético de Madrid, como eu já trouxe para vocês. Enfim, é um jogador importante, jogou em clubes importantes, além do Atlético de Madrid, ele jogou no Valência, no Sevilha. É um jogador experiente, né, que veio do Racing, né, ele veio da base do Racing, da Argentina. O primeiro clube dele na Espanha foi o Villarreal, depois ele foi para o Atlético de Madrid, e passou a rodar, né, do Atlético de Madrid foi emprestado para o Sevilha. Depois foi para o Valência, depois foi para o futebol inglês, depois foi para Portugal, jogou no Sporting de Portugal, e aí de Portugal ele começou a sua trajetória, né, pelo futebol árabe, passou pelo Al-Hilal, Al-Shabaab, até chegar no Al-Qidsiya. Eu acho que é isso, Al-Qidsiya. Agora, esse jogador está sem clube e disposto a jogar pelo Santos. Está disposto a jogar pelo Santos, já até apresentou valores de salários, aceitou, fez uma primeira proposta salarial, o Santos logo descartou, aí ele reduziu significativamente o valor de salário e a partir daí o Santos passou a cogitar. Não estou dizendo que vai contratar, tem a questão do técnico, acabei de falar aqui, né? O Santos sabe que o Carille não vai ficar para 2025, o Santos teme fazer uma grande contratação agora, um grande investimento, acertar uma grande contratação e, de repente, contratar um treinador que não goste desse jogador ou que prefira outro jogador da mesma posição, enfim. Existem esses detalhes, esses obstáculos a serem vencidos, mas é um jogador que o Santos está avaliando, sim, e, de repente, pode pintar alguma coisa aí. Vamos aguardar. Beleza, gente? É isso! E aí, o que vocês acham do Luciano Vietto? Deixa aí sua opinião nos comentários. Superchat do Rainer Quintino, JR, o filho renegado. Esses caras não prestam. Vietto é sonho ou realidade, Wagner? Cara, nem uma coisa nem a outra. Não dá para dizer que é sonho, porque não está distante, né? O cara quer vir. Deu uma condição de salário que é viável. Não é um salário astronômico. O primeiro era, né? 250 mil dólares é mais de R$1 milhão hoje. Dá mais de R$1 milhão. Então, sim, é muito dinheiro para um jogador de 30 anos, certo? Mas quando ele aceita reduzir pela metade, quando ele faz uma proposta, né? Entrega aí uma pretensão salarial muito inferior, aí as coisas começam a ficar viáveis. Tá? Então, por isso que eu acho que não é sonho. Sonho é contratar o Messi, sonho é contratar, né, hoje o Gabigol, o próprio Neymar, que eu acho que vai voltar um dia, mas não agora. E também não dá para dizer que é realidade, porque o Santos não fez proposta. O Santos ainda não fez proposta. Então não dá para dizer que é realidade. Né? Quando o Santos fizer uma proposta e uma negociação de fato abrir, né, aí a gente pode... Eu acho que se o Santos quiser contratar, o Santos contrata. Se o Santos quiser contratar o Luciano Vietto, pelas informações que eu tenho, o Santos contrata. Porque é um jogador, como disse, que está livre no mercado, salário razoavelmente, né, dentro das possibilidades do Santos, pensando em 2025, ano em que o Santos terá mais receitas, né, vai aumentar os valores das suas receitas. Então, acho que é viável. Mas também não dá para dizer que é a realidade, porque o Santos não deu esse passo seguinte, que é fazer uma proposta.